la Universidad San Buenaventura, el Colegio Mayor de Bolívar, la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, la Fundación Universitaria Tecnológico de Confenalco y la Universidad del SINU. Les damos una cordial bienvenida a todos y a la Semana Internacional de Brasil 2020 en su versión virtual. En el día de hoy tendremos a nuestra conferencia Cómo ofrecer ayuda psicológica a quien lo necesita, con nuestra queridísima invitada Tatiana Guimaraes Pereira. Tatiana es psicóloga de la Universidad Paulista de Sorocaba, con maestría en salud pública de la Universidad de Sao Paulo y experta en psicología hospitalaria. Realizó una estancia predoctoral en la Universidad de Sevilla, España, y es doctora en salud pública también de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, la dinámica del día de hoy será una conferencia dictada por la doctora Tatiana, seguida por una ronda de preguntas y respuestas que recolectaremos en el chat. Agradecemos a todos pues su asistencia y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la doctora Tatiana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradezco. Es un placer cambiar experiencias desde Brasil. Muchas gracias, de verdad. Bueno, voy a falar cerca de 40 minutos. Voy a discutir sobre los efectos psicológicos en la pandemia y cómo estamos viviendo una situación muy sensible para todos nosotros. Entonces pensé que es muy importante hoy hablar un poco sobre cómo se puede ofrecer ayuda psicológica. Sí mismo, sí, psicólogo en algunos momentos que voy a hablar un poco, a quien la necesita. Voy entonces a hablar un poco sobre los efectos psicológicos de la COVID-19, ayudas posibles y algunas recomendaciones para todos nosotros que estamos viviendo esta situación. Bueno, todas las enfermedades impactan la salud emocional, pero COVID-19 tiene algunas especificidades porque es una novedad, no hay pronóstico, los tratamientos de investigaciones son nuevos, la transmisión es altamente transmisible, entonces es una especificidad también que tendremos que considerar. Hay una alta mortalidad y la enfermedad no solo afectó los infectados, sino que toda la población mundial tomó medidas para contenerla, como el aislamiento. Entonces, ante esta situación, los efectos psicológicos de la pandemia, hay una dimensión global que, como he dicho, toda enfermedad física trae consecuencias emocionales y en la pandemia, con estas dimensiones mundiales, todas las personas están sufriendo con la pandemia. Unas más, otras menos, pero todos estamos sufriendo. Y algunas reacciones muy comunes son tristezas, tener tristezas, rabia, estrés, ansiedad, incertidumbre con su vida, con el futuro. Hay un duelo colectivo que estamos viviendo. El duelo, hay algunos mecanismos de cuando hay una pérdida y hay alguna reacción ante la pérdida es el duelo. El duelo grupal es cuando hay alguna persona que hace uso de mecanismos de minimización como la negación. Ah, no pasa nada, conmigo me quedo bien. Entonces, hay formas de disminuir el sufrimiento que cada persona va a desarrollando día após día en su vida. Entonces, hoy
hay estos sentimientos muy demasiados en toda la población mundial. Y ante la situación, tendremos que compartir nuevas formas de conexiones. Entonces, a las redes sociales, Facebook, WhatsApp, outras formas de conectarmos, de se conectar com as pessoas que são importantes. E também a forma ocupacional de fazer seu trabalho, de fazer sua vida, desarrollar, aunque haya hubo uma pandemia tão impactante. Há uma oscilação que é previsível em qualquer pessoa. Nossa personalidade está somada pouco a pouco com um conjunto de emoções que vão desarrollando passo a passo em nossas vidas, de acordo com nossas idades. Então, vamos desarrollando esta forma de sentir, de sentimentos, de pensamentos e de formas de comportar. Então, há uma oscilação que é previsível. É importante observar se a oscilação traz prejuízo para a rotina. Então, para de trabalhar, há prejuízo em seu trabalho, de falar com amigos, não há mais esses espaços para compartilhar seus sentimentos. Ou outros indícios são alimentação, come muito, come pouco, sueño muito ou pouco. Há algum cambio em estes aspectos? Então, é importante observar a oscilação, pero a oscilação pequena, né? Oscilação é importante para nossa adaptação. Então, ter tristeza, rabia, estresse, alegria, todos os sentimentos, todas as emoções, sentimentos que são formas de sentir as emoções, é fundante, é necessária para sobrevivermos. A questão é o quanto, a intensidade, verdade? E todas as vidas há crises, há um conjunto de crises que vão surgindo em nossas vidas. Afinal, o que é uma crise? Crise é um momento de grandes dificuldades, que experimentamos temores, tristeza, rabia. É muito difícil. Há, em geral, um sofrimento posto quando há uma situação muito difícil, né? E todos temos experimentado algumas crises em nossa vida, porque para desenvolvermos não somente fisicamente, pero cognitivamente e emocionalmente, psicossocialmente, há uma necessidade de conviver com a crise, para assim desenvolvermos recursos para afrontamento destas situações. E há então uma importância de se passar por essas experiências, aunque muito difíceis. E nesta situação, é importante reflexionar. Que lo ajudou a você, a seu amigo, a ser frente à situação durante a crise? E depois? Então, qual é a história de uma crise que ha passado? Como se foi? Como se afrontou? Então, ante um fenômeno global, há uma experiência individual. Todos nós estamos vivendo em el aislamiento, por exemplo, pero há uma forma de afrontar-se ante a situação.
que depende de uma série de variáveis. Por exemplo, a importância de se pensar a gravidade, a natureza e gravidade dos acontecimentos que experimentam, sua experiência com acontecimentos angustiantes anteriores, o apoio de outras pessoas e sua vida. Então, o ponto muito necessário para nós seres humanos é apoio. Sempre necessitamos de apoio. Sua saúde física, como está, como se passa, sua história personal, familiar, de problemas de saúde mental, se há alguma predisposição para ante ou para alguma enfermidade mental, sua cultura, tradições e sua idade também, que depende como que vai relacionar com essas reações e esta pandemia e esta crise. Então, como que vai entender todo isso? Também há uma relação idade e efeitos psicológicos. Outras reações possíveis são temblores, há algumas reações físicas que nosso corpo pode sinalizar, pode apontar para nós outros. Dolores de cabeça, há uma frequência muito grande de dolores de cabeça. Então, todos os dias tenho dolores de cabeça, uma sensação de esgotamento constante, pérdida de apetito, dolores em geral, decaimento de ânimo, llanto, nervioso, sempre nervioso, ou algumas vezes estar em guardia, sempre, ou algumas vezes ou sempre. Claro que, como he dicho, depende também da frequência de estas reações. Ou insônios, pesadillas, todos são reações possíveis neste momento. Pensando então em COVID-19, as reações possíveis emocionais, as instâncias governamentais e que fazem o serviço de saúde mental, os profissionais sanitários, pensam uma forma de intervir, de accionar, como que se pode apoiar em saúde mental. Então, como se mira acá, os aspectos psicossociais relativos aos serviços básicos e a segurança estão em la base da pirâmide. São boa parte desta ação para a saúde mental. Ele também, muito grande, a área de fortalecimento de los mecanismos de apoio comunitários e familiares, acima mecanismos de apoio focalizados de persona a persona, não especializados, e mira como é uma parte pequena que se necessita de serviços especializados. Então, por isso que he traído este tema para reflexionar sobre como que qualquer pessoa que esteja sensível para apoiar, é necessário que se multiplique, reproduza, não sei, estas ideias para que tendrão para ter uma comunidade mais solidária. Então, isto que he traído para reflexionar. Que a saúde mental de emergência necessita o esforço conjunto de variadas áreas. Quanto mais pessoas participem de um apoio, mais possibilidades de promover saúde mental. Bueno, entonces ya
pensamos que é importante ajudarmos uns a outros, verdade? Não é necessário ser psicólogo para alguns apoios. Há um guia, um documento, uma escrita muito interessante da Organização Mundial da Saúde que se chama que é a primeira ajuda psicológica. Então, há um guia que vou falar um pouco com vocês sobre ele para criarmos possibilidades desses apoios. A primeira ajuda psicológica é uma resposta humana de apoio a uma pessoa que está sofrendo. Que não é a primeira ajuda psicológica. Não é algo que só podem fazer os profissionais e não é assessoramento profissional. Para quem é a ajuda? Pessoas angustiadas, afetadas recentemente por um acontecimento crítico grave, tanto a niños como a adultos. Claro que há uma especificidade de como ajudar niños adultos. O guia traz estes aspectos específicos e não todos os que experimentam uma situação de crise necessitarão ou querrão ajuda. É importante também para nós quedarmos atentos sobre isso. Não é porque está em uma situação de crise que vai a necessitar de um apoio psicológico. E também é muito importante pensar que algumas pessoas necessitam de maior apoio experto, necessitam então de uma avaliação, de uma compreensão maior de uma especialização, seja psicólogo, psiquiatra. Quais são as pessoas com lesões graves que põem em risco a vida e que necessitem atenção médica urgente, pessoas que estão tão alteradas que não podem ocupar-se de si mesmas ou de seus filhos. Não há cuidado, não há suficiente cuidado para isto. Então, é grave. Pessoas que podem fazer-se dano a si mesmas e pessoas que podem fazer dano a outros. Também necessitam de apoio experto. O guia traz 3 princípios para praticar a primeira ajuda psicológica, que é observar, escuchar, conectar. Então, a pessoa que deseja ajudar outra pessoa que deseja também, que está sofrendo, necessita pode se beneficiar, pode ajudar também para ajudar, entender estes passos. Observar é verificar a situação de la seguridade desta pessoa, verificar se há pessoas em situação de crise, necessita de água, estás com hambre ou não, têm alimentos, água, têm um pouco de conforto, está confortável em seu hogar. Então, há uma observação que é a primeira ideia para ajudar alguma pessoa. E neste momento que estamos em isolamento, podemos pensar como observar. É possível quando
hablamos com alguém, quando há algum cambio em teléfono, algum cambio del tono de voz, há pensamentos negativos, uma calma inusual, rutinas irregulares. Então, observar se há, como he dicho, grandes oscilações de tristeza demasiada, alegria também demasiada. Há muitas diferenças como esta pessoa está vivendo dia a dia o aislamiento. Então, é necessário observar. Escuchar é acercar-se a quienes puedan necessitar ajuda. Perguntar por las necessidades e preocupações de la poblação ou de la família ou de la persona, uma persona específica. Escuchar a las pessoas, ajudá-las que se tranquilicem. E conectar é ajudar as pessoas a abordar suas necessidades básicas. O que é necessário hoje, agora, no daqui a 2 anos, 3, no futuro. O futuro hoje, claro, é importante, mas hoje é importante acá e agora. Acá e agora. O que é necessário? O que é necessidade para você? Então, é importante reflexionar sobre isso. Ajudar as pessoas a ser frente a los problemas. Então, que esta pessoa seja protagonista de sua história, que esteja à frente de suas decisões e nós para ajudar. Então, caminhamos cercano para ajudá-la a desenvolver estas possibilidades de resolver suas situações. Suministrar informação é fácil também, é necessário para todos, mas claro que também há equilíbrio, há uma forma que é saudável para se suministrar e consumir. Ter informação em demasia também não é saudável. E conectar as pessoas com seus seres queridos e com apoio social. Um fator de proteção para qualquer enfermidade psicossocial, qualquer enfermidade mental, é apoio social. Hablando um pouquinho mais sobre escuchar, então as pessoas em crise, elas necessitam sua compreensão, uma ajuda para isto, cuidados, necessitam de uma escuta, perdão, português hablou mais alto que o espanhol. Necessitam uma escuta ativa. Por exemplo, é interessante uma forma que o guia traz, é que nós necessitamos escutar com olhos atentos, mira os olhos de las personas, atenção plena a isso, coração com compreensão, respeito por la persona. E ouídos, escute verdadeiramente suas preocupações. Para escuchar é um ato muito ativo, é uma forma ativa de estar com as pessoas. Então, parece que é uma coisa solamente escuchei, pero não, é uma forma muito forte e potente para todos nós necessitamos de estas experiências de escuchar a si, escuchar a los otros. Entonces, es una cosa que practica, tiene que practicar para
quedar más disponible para las personas. Conectar seria ajuda a las personas a afrontar suas necessidades básicas e de acesso a serviços. Claro que depende da situação. Então, tem pessoas que necessitam de necessidades básicas, que não há acesso, como a comida, saneamento, e depende, claro, de cada pessoa. Necessita também de uma informação clara e basada em hechos sobre o evento, as pessoas queridas, serviços disponíveis, se há algum sofrimento que necessita de um profissional, de uma expertise, então necessita ir a um serviço de saúde. Esses serviços de saúde para estas pessoas com heridas físicas, ou, neste caso, algumas vezes heridas emocionais. Então, é importante ir a estes serviços e como este apoio pode ser um primeiro passo para esta pessoa ter a consciência que há uma importância, uma necessidade de verdade para buscar ajuda. E conectar é uma forma também de facilitar a possibilidade de contactar as pessoas queridas. Quem são as pessoas que são muito importantes para você? Então, é importante cercar-se destas pessoas para convivermos com este isolamento. Pensar em formas criativas, muitas vezes, de continuar, de ir caminhando dia a dia dentro de las limitações por la pandemia, pero encontrar formas de ir vivendo com seu grupo social que é necessário para nossa sobrevivência, para sobrevivermos, para se sobreviver emocionalmente também e socialmente, não somente fisicamente, tá? É importante. E quando então terá um apoio? O que não podemos fazer nem dizer? Não pressione a pessoa que vai a oferecer apoio. Não juzgue, não juzgue. Então, não juzgue o que hayan hecho ou desejado de fazer, ni sus sentimentos. Não juzgue. Não diga, não deveria sentir-se assim, deveria sentir-se afortunado. Parece que há uma boa intenção de falar desta forma. Fuerza, vamos. Em Brasil, hablamos bola para frente, vamos lá. Pero em algumas situações, a pessoa está tão triste, tão mal, que estas charlas não solamente se vão a afastar, separar de estas pessoas. Não é um conselho que acerca as pessoas. Parece que não há uma compreensão de sua situação. Não cuente a história de outra pessoa ou de seus próprios problemas. Por exemplo, minha madre estava muito triste e ocorreu que... Então, penso que alguns momentos pueda hacer um bom efeito, pero el guia
há esse conselho de, naquele momento, e creio que como psicóloga é muito importante, todavia, que aquele momento é daquela pessoa, ela que vai a dizer o que são seus sentimentos, pensamentos, é seu momento, entendes? Não pense ni actue como se tuviera que resolver todos os problemas da pessoa. Então, há algumas vezes há uma impotência, há uma tristeza muito grande, não he logrado solucionar, resolver, pero não passa nada. E naquele momento, a escuta, pensar junto com a pessoa, reflexionar junto com a pessoa é muito importante para estas pessoas. Então, já é uma ajuda muito grande. ¿Vale? El apoyo es un apoyo respetuoso. Entonces, tenga paciencia y mantenga la calma. No comparta la historia con otras personas. La historia de esta persona es sigilosa, confidencial. No hable sobre ella. No presiona a la persona para que le cuente su historia. La persona va a hablar sobre o que desear. Hágale entender que está escuchando. Entonces, con comportamientos como, sí, ojos, atentos. Sea honesto. Si há una duda, no lo sé, pero intentaré saberlo. Hágale saber que compreende como se sentem e que lamenta suas perdas. Lo siento mucho. Imagino que esto es muy triste para usted, por ejemplo. Entonces, mostrar a persona necessita de este conhecimento. Esta persona está cerca de mim, está intentando sentir como eu, ter os mesmos sentimentos. E isto é muito saludável emocionalmente. Hágale saber que reconhece suas fortalezas. Então, que esta persona, o poquito que ocorra em sua vida, he logrado fazer uma tarefa. Parece pequena, pero, oh, mira, que bueno, que importante. Então, reconhecer que há esforço para tentar quedar-se bem, de espaços para o silêncio. É também conselho que algumas vezes, quando estamos com alguém que está sofrendo, parece que necessitamos de palavras, e muitas vezes o que esta pessoa necessita é de silêncio, é de um sentimento de confiança que há uma presença de verdade. Estou aqui, como a música de Shakira, estou aqui. Esta sensação que necessita que esta pessoa que está sofrendo tenha. Deje claro que a pessoa tendrá ajuda quando desear. Se não deseja, não passa nada, pero estou acá. Que não há negociação é que não estarei cerca de ti.
si es también su deseo. Entonces, para tener un apoyo, necesitan de dos deseos. O deseo de quien sufre un poquito de deseo que sea y el deseo de quien estás ofreciendo ayuda. Ayude a la persona a reconocer los signos de su cuerpo. Como he dicho, algunas reacciones. A veces las personas no entienden, no paran un poco y miran su propio cuerpo. ¿Cómo estoy me comportando? ¿Cómo estoy con hambre o no? ¿Es hambre o es una angustia que me queda comer, comer, comer? ¿Sabes? Es importante también parar algunas veces, reflexionar con esos señales del cuerpo. Respiración, por ejemplo, es un señal vital también y en cuestiones emocionales, la respiración también es una forma de mensurarmos, de entendermos cómo esta persona está sufriendo o no, ¿entiendes? La respiración. Y la fe. En situaciones de crisis, las creencias espirituales o religiosas de una persona pueden ayudarla a afrontar el dolor y el sufrimiento ao aportarle sentido, consuelo y esperanza. La fe de las personas puede ser cuestionada, fortalecerse o cambiar como resultado de esta experiencia. En estos momentos de crisis, la fe es muchas veces una base para estas personas. Hay investigaciones, muchas investigaciones que nos apuntan las experiencias espirituales, no importa cuál es la religión, es un entendimiento, una comprensión trascendental de la vida. Esto es espiritualidad, que es la fe. Escute sobre el Dios de esta persona. No imponga su propia creencia, pero esté disponible para entender como esta persona compreende, trae un sentido para todo esto que está pasando. Y este sentido y esta forma de reaccionar, hay también estrategias de cómo las personas están sobreviviendo, viviendo en esta pandemia. Es sabido en todos los medios de comunicación se hablan sobre las orientaciones sobre cuáles son formas saludables del afrontamiento ante la situación de pandemia. Pero entonces algunas de estas son: no duerma durante todo el día, no se aísle en demasía, no tome drogas, tabaco o álcool en demasía, no trabaje todo el tiempo, no descuide su higiene y, al mismo tiempo, es del conocimiento de todos que hay algunas estrategias de respuesta saludables, como coma regularmente, siempre cuando sea posible. Tome agua, descanse suficiente, comparta tiempo con su familia, discuta los problemas con alguien de confianza, haga actividades que lo ayuden a relajarse. Pero ¿cómo lo hace cada uno? Es el hora de cada uno, como todos viven la pandemia. Esto es
único, como é o afrontamento, que depende de la personalidade. Como administrar ou ajustar as emoções para adaptar-se ao ambiente entre o sentir e o pensar, a emoção guia nossas decisões, trabalhando com a mente racional e capacitando ou incapacitando ao pensamento mesmo. Muitas vezes tendremos perguntas rumiativas. ¿Por quê? ¿Por que eu? ¿Por que hemos sido os merecedores desta desgraça? São pessoas que, em geral, perpetuam os sintomas de estresse. Então, a forma de mirar a vida mais pessimista, otimista, há uma predisposição a sofrer mais ou menos. É momento de pensar em ferramentas para gestionar quais são as decisões. Minhas decisões se centram em meu bem-estar físico, em meu bem-estar emocional. Que perdas e ganâncias assumo com esta resposta? Então, há uma dejo para vocês uma reflexionamento sobre isto. Recuerde que todas as pessoas, incluídas as mais vulneráveis, têm recursos para hacer frente à situação. Seja niños, seja adultos, seja adultos maiores, há sempre uma possibilidade de fazer frente. Ajude as pessoas vulneráveis a utilizar seus recursos e estratégias de afrontamento. Então, não é dizer o que fazer, pero pensar junto com a pessoa, com sua personalidade, com sua forma. Hoje, o que é possível ser hecho? Então, para não olvidarmos, sempre escuchar com ojos, oídos, coração. Ojos, oídos, coração, a ti também. Necessita de cuidado. Quem estás ajudando também necessita de estos pensamentos, porque o acto de escuchar comienza com o acto de escucharse. Por isso, invito a vocês para fazer check-up emocional. Como enfrentei meus problemas? Porque é comum fazermos check-up físico todos os anos, em geral, verdade? Por que não fazer check-up emocional? Como enfrentei meus problemas? Quais são meus limites? Como organizo minha rotina? Que despierto em las pessoas? Que las pessoas despiertam em mim? Quais são meus sesgos, por exemplo, crenças? E também se hace muito importante pensar quais são as áreas da vida que han invertido mais. É super comum, esperável que em alguns momentos de nossas vidas hubo uma área mais invertida. Por exemplo, maternidade, por exemplo, estudos. Não passa nada, é ok, pero há uma importância para reflexionar com si mesmo como que há tentar de uma medida para não ser demasiadamente uma área
mayor, invertida mayor que as outras. Então, a búsqueda é eterna por uma forma mais equitativa, não sei se existe, uma forma mais equilibrada, mais saudável de ter atividades nestas áreas todas necessárias em nossas vidas. Então, como está o círculo de sua vida? E como está, então, para sua saúde emocional? Como que estás treinando, praticando sua saúde emocional? Por exemplo, realizar atividades agradáveis, música, escutar música, métodos de relaxação, escutar pessoas amáveis que são muito importantes, encontrar maneiras de acercar-te a las pessoas que amas. E é um mito bem fuerte em nossas culturas que falar sobre o sofrimento atrai o sofrimento. E não é verdade. É o que em la psicologia se investiga é que quando há possibilidade de falar sobre alguma coisa, aunque seja muito sofrida, muito difícil, há uma esperança de tentar reconhecer uma elaboração de uma outra forma de viver aquela vivência, aquela experiência, verdade? Então, é muito importante falar sobre os sofrimentos em geral. Porque saúde mental coletiva necessita, só ocorre se tivemos uma conexão com as pessoas que fazem parte de meu grupo, porque somos seres de enlaces, necessitamos de isso. E as crises também proporcionam crescimento. Isto, agora estamos, se estivermos atentos, se ter uma atenção para as situações em la pandemia, há sofrimentos, verdade, muito tristes, muitas muertes, pero de las cosas semillas podem germinar realmente uma sensação de crescimento personal e coletivo também. Então, é necessário mirar e apreciar as coisas, pensar em que lo vas a apreciar também nestas situações. O que vou apreciar? Sofrimento? Crescimento? Em tentar integrar, mesclar os dois? É mais real? Então, como que estamos vivendo todo isto? Nada é mais saudável que uma pessoa que se reconstrui a si mesma. Muitas graças. Espero que tenham entendido meu espanhol e estou aqui à disposição para reflexionarmos muito cerca. Muitas graças. Estes são meus contatos, se alguém tem interesse. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Tatiana. De verdad, muy interesante la charla, muy interesante todos estos consejos. Bueno, desde mi experiencia personal, en algún momento de mi vida, pues tuve una crisis de ansiedad y sí vi cómo lo sufrían las personas que estaban alrededor mío. O sea, realmente es difícil para las personas que están viendo cómo te estás sintiendo tú. Realmente creo que si ellos hubieran visto esto antes, hubieran, digamos que reaccionado de otra manera, porque si uno se encuentra con muchas cosas que de pronto en ese momento
uno no entiende. Entonces, las personas que están a tu alrededor te dicen, no, tienes que superar esto, no pienses en eso, te dicen ese tipo de palabras que en ese momento pues a uno no le sirven, o sea, como que no es la reacción que uno quiere de esas personas que uno tiene alrededor y tienes que superarlo, no pienses en esto. Entonces, sí es bueno pues escuchar este tipo de consejos porque y la verdad sirve mucho pues, para poder abordar este tipo de situaciones que, como usted dice, seguramente se van a incrementar muchísimo más ahorita en este tema de confinamiento, de pandemia. Entonces, muchísimas gracias por todos esos aportes. Tenemos unas preguntas aquí en el chat, entonces ya se las voy a leer. Bueno, la doctora Sandra Cáceres nos pregunta, ¿existe alguna herramienta que se pueda implementar en la consulta odontológica para realizar la remisión a psicología de aquellos pacientes en el que detectemos este tipo de situaciones, sobre todo post pandemia, y efectos secundarios que se puedan haber generado por la situación de salud pública que hoy vivimos? Oh, muy interesante esta duda. Primero, ya es importante que esta persona está sensible por esas otras personas que vayan a ser asistidas. Creo que preguntar cómo va, no solamente las tareas odontológicas que se hacen necesarias para la consulta, pero preguntar también cómo se va, cómo está su rutina, hay alguna gran diferencia en esos días y intentar escuchar de una forma ah, que ultrapassar, não sei se como se habla, ampliar, não somente a odontologia, pero tentar compreender como este cliente está sintiendo, não é psicologia, pero é uma mirada mais sensível. Então, creio que este guia pode ajudar. Há algumas ferramentas, observar, escuchar y conectar. Entonces, claro que necesita de un ajuste para una consulta odontológica, pero que creo que hay una gran contribución que una odontología pueda hacer en la salud mental es escuchar de una forma más sensible, tal vez. Entonces, preguntar sobre essas coisas. Está bem? Está sentindo bem? Como está seu sonho? Alimentação? Então, um pouquinho. Compreender que há um sofrimento importante é contactar com um profissional experto, né? Um psicólogo, psiquiatra, em tentar criar uma rede, uma conexão entre profissionais. Creo que esto es una forma. No, no escucho, Adriana. Perdón, tenía el micrófono cerrado. ¿Cómo se puede implementar los primeros auxilios desde el área académica, es decir, desde los docentes hacia los estudiantes? Muy importante, porque hay una incidencia muy alta de sufrimiento en las universidades, sea de los docentes, sea de los estudiantes. Hay investigaciones que ya apuntam para este crecimiento de sufrimiento. Creo que una forma es crear reuniones, entonces hay una forma formal, tal vez, y una forma informal. La forma formal sería, no sé si conjuga así el verbo,
una forma posible es crear reuniones, encuentros, crear grupos, tal vez, formas, un camino, un grupo que está pasando por de no sofrer solito. E uma forma informal é cada pessoa tentar praticar esta escuta, esta escuta ativa. Talvez treinar com charlas como esta, talvez, não sei, assim, para reproduzir, multiplicar essas ferramentas de escuta, escuta sem prejuízos, escuta a história da pessoa. Então, creio que seja um conjunto de formas para tentar praticar na universidade. Nós, docentes, podemos reflexionar como que é sua atitude com seus estudantes. O que será que eu desperto em meus estudantes? Há medo falar comigo? Como que há estas relações? Talvez charlas para reflexionar estas atitudes. Sempre há uma construção constante, né? Não está listo. Saúde mental é um tema de todos nós, não somente meu, porque sou psicóloga. Não, é um tema de lo vecino, de lo porteiro que recebe a pessoa em la universidade ou qualquer serviço, de motorista, de todos nós. Se todos são sensíveis, há uma solidariedade comunitária que ocorre. Não necessita ter ferramentas psicológicas sofisticadas, pero é uma atitude de mais humanidade, talvez. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, ¿cuál sería la forma adecuada de orientar o fomentar un mejor desempeño en las clases virtuales debido a la pandemia? É um desafio muito grande, verdade? As aulas virtuais para os adultos já é um desafio, pero para os niños é importante sempre ter em uma forma de planear, desde planear suas aulas, as atividades que são oferecidas, é pensar qual é a idade e que o desempenho, não sei se é desempenho, o desempenho, a forma que esses niños vão aprendendo, não está normal. Então, as expectativas também temos que refazer, entendem? Está claro? Não sei. Porque não há mais uma classe personal física que podemos acercar-se das atividades das pessoas. A escola é muito maior do que atividades solamente, é conexão, relações que se fazem. Então, para classes virtuais, creio que os professores necessitam reflexionar que não está normal e compreender a situação de los niños. Tentar cercar-se de los padres. Quem são os padres? Claro, se é possível, para que esta aprendizagem não tenha muito prejuízo, pero não é como antes. Então, tendremos que aceitar esta situação. Não tem como.
quedar muchas horas con los niños. Es muy sufrido, porque para los niños o que pode quedar em sua memória? Aprendizagem é horrível, é sofrido, não há um prazer em aprender quando há uma forma, né, de não, tem que fazer, sim, faz, haga. Então, creio que tendremos que ser mais leves. Así es, doctora. Hay una persona del público que está alzando la mano, Sorelis se llama, no sé si ella quiere intervenir, que nos confirme a través del chat. Tengo que hacer una cosa, Adriana. A la persona va Sí, no, sí, es que había alzado la mano, pero no sabíamos si es que quiere hacer algún aporte, pero me parece que fue como accidentalmente que alzó la mano. Bueno, listo. Creo que esas son todas las preguntas. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, muy interesante la charla, muy buenos consejos. Excelente el tema. De verdad, aquí en el chat nos están dando felicitaciones a todos, que estuvo muy interesante y les están dando muchas gracias por toda la información que nos brindó en el día de hoy. Muchas gracias. Me siento muy contenta con esta cita. Muchas gracias. Bueno, entonces, por el día de hoy nos despedimos y pues los invitamos mañana a un nuevo encuentro de estas conferencias de Semana Internacional y pues que tengan un resto de tarde Hasta luego. muy excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.